Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo de investimento imobiliário que é bastante querido por vocês investidores. Ficou curioso? Venha saber comigo se vale a pena ou não investir nesse fundo. Então, pessoal, como vocês já leram na descrição desse vídeo, o fundo de hoje é o CSHG Logística, ou mais conhecido como HGLG11. Esse fundo imobiliário possui uma gestão ativa. A sua data de registro na CVM é de 2010. Então, observe, esse fundo já está com 10 anos da sua data de registro, o que mostra que possui já um grande histórico, e que já é consolidado por já estar operando há 10 anos. Ele é do segmento de galpões logísticos, possui atualmente quase 12 milhões de cotas emitidas, que estão concentradas na mão de 182 mil pessoas, lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse fundo, pessoal, possui um patrimônio líquido atualmente de 1,59 bilhões de reais, um valor bastante expressivo para os fundos imobiliários, a qual esse valor reveste um valor patrimonial para cada cota de R$ 134,06. Agora vamos analisar alguns indicadores desse fundo para saber se vale a pena ou não investir nele. O HGLG, a sua mínima foi de R$ 117,05, que foi naquela mínima histórica, quando o IFIX caiu mais de 16% lá no mês de março. E a sua máxima foi de R$ 221. Lembrando que essa mínima e essa máxima são da data de fechamento, não quer dizer que foi exatamente a mínima e a máxima negociada naquele mês. E essa máxima, vale frisar que foi também aquela máxima do final do ano de 2019, principalmente nas últimas semanas de dezembro, na qual várias pessoas ingressaram na Bolsa de Valores, se tornaram investidores, e o número de pessoas que investem no fundo imobiliário cresceu de forma expressiva, o que fez com que o valor das cotas saltassem bastante naquele tempo. Agora vamos olhar aqui. Como eu mencionei, o seu valor patrimonial por cota está em R$ 134,06, sendo que na data de gravação desse vídeo, o seu último fechamento, o seu valor de mercado, ficou em R$ 179,05. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro indicador, que é o P sobre o VP, que é o valor de mercado sobre o valor patrimonial. E aqui, fazendo essa razão, que é a divisão do P sobre o VP, nós temos o valor de 1,34. O que isso quer dizer, Yuri? Quer dizer que o preço hoje de mercado do HGLG está custando 34% a mais do que o seu valor patrimonial. E aqui já é um indicador que não mostra ser tão vantajoso assim, pois nós já vimos outros fundos imobiliários que possuem um P sobre VP, às vezes menos do que 1, e alguns que estão um pouco acima de 1, mas não chega na razão de 1,10. Então esse indicador não é tão atrativo. Mas vamos analisar os demais, pois só um não quer dizer se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Então vamos analisar agora o histórico de pagamento do HGLG. O seu último pagamento efetuado foi o do mês 4 de 2020, sendo que a sua data base foi o dia 30 do 4 e o pagamento foi no dia 15 do 5, na qual o HGLG efetuou o pagamento para os seus cotistas de 78 centavos por cota emitida. Aqui, se pegarmos o valor do seu pagamento e dividirmos pelo valor de mercado, nós vamos encontrar a sua rentabilidade mensal. Hoje, a rentabilidade do HGLG está em 0,43% ao mês. E se fizermos uma projeção para os próximos 12 meses, daria um percentual de 5,22% ao ano. Lembrando que esse valor se dá se ele manter esses pagamentos no decorrer dos próximos meses. Ele apresenta já uma rentabilidade que não é tão atrativa, mas também não é tão baixa assim, visto que a Selic hoje, para quem não sabe, está em 3% anuais. Então quem investe, por exemplo, em tesouro direto e pega o Tesouro Selic, que é 3% ao ano, lembre-se que esses 3% não é sua rentabilidade real, pois nesse tipo de investimento existe o imposto de renda, sendo que ele começa em 22,5% e ele termina em 15%, pois ele é um imposto de renda regressivo. Quanto maior for o prazo da sua aplicação, menor será o imposto de renda que você vai pagar. Então vamos supor que você pegue e vai
efetuar o pagamento da menor alíquota possível do imposto de renda, que seria 15%. Então a sua rentabilidade seria de 2,55% ao ano. Veja que o HGLG está rendendo o dobro da Selic. E para quem é acostumado a investir em renda fixa, fique atento porque também, por exemplo, os CDBs incide também o imposto de renda e tem que fazer essa dedução. Agora, se você está acostumado a investir na poupança, lembre que a poupança hoje ela representa 70% da Selic, ou seja, ela está rendendo 2,1% ao ano, pessoal, não é ao mês. Então, é um rendimento bastante baixo em relação à rentabilidade do HGLG. Lembrando que os fundos imobiliários eles também possuem uma outra rentabilidade, pois essa é a rentabilidade dos seus pagamentos. Lembrando que como eles são investimentos de renda variável, eles também podem valorizar suas cotas com o passar do tempo, entregando a rentabilidade em razão da valorização das cotas. Nós podemos observar aqui mesmo o exemplo do HGLG, que há 2 meses atrás ele estava em R$ 117 e hoje ele já está em R$ 179. Então vamos fazer a diferença para saber qual que foi a rentabilidade de quem conseguiu pegar na mínima de R$ 117,05. Quem pegou nessa mínima ganhou R$ 62,00 só com a valorização dessas cotas. E esses R$ 62,00 dividido pelo seu valor de aporte inicial, que foi os R$ 117,05, você já teria uma rentabilidade de quase 53%, pessoal. Por isso que há essa vantagem de investir em fundos imobiliários. Mas não fique preso a essa valorização extraordinária que aconteceu, pois foi eventos atípicos, tanto aquela queda expressiva quanto também essa já retomada. Mas no longo prazo, os fundos imobiliários tendem a valorizar as suas cotas. É só vocês pegarem e analisar o histórico do HGLG, visto que ele já tem 10 anos, né, da sua data de registro na CVM. Agora vamos analisar outros indicadores. A sua participação no IFIX é de quase 3%, que é um bom indicador, né? Para quem não sabe, o IFIX é aquele índice que mensura os fundos imobiliários, igual existe para as ações, que é o índice Bovespa. E a sua liquidez média diária é de 4,6 milhões de reais. Então vamos ver quanto que ele movimenta aproximadamente por mês. Se formos jogar simplesmente para a quantidade de dias do mês que tende a ser a 30 dias, nós teríamos uma movimentação de quase 140 milhões de reais, né? Quase 10% do patrimônio líquido desse fundo. Mas a Bolsa de Valores ela funciona somente em dias úteis. Então, se formos jogar aqui aproximadamente 25 dias úteis no mês, vocês podem observar que o HGLG movimenta em torno de 116 milhões por mês, que é uma liquidez boa para os fundos imobiliários. Vamos analisar aqui o seu portfólio para saber se ele possui uma carteira diversificada de investimentos ou não. Bom, pessoal, aqui o site do Status Invest ele não está com o portfólio atualizado do HGLG, mas não se preocupem com isso, pois nós vamos analisar com base nos relatórios gerenciais dele. E aqui já fica a minha dica. Sempre acesse os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários para analisar as características e os principais pontos que movimentaram aquele fundo imobiliário naquele mês específico. Lembrando que o relatório gerencial ele é um relatório consolidado das coisas mais importantes que aconteceram com o fundo em determinado mês. Mas antes de passar para o relatório gerencial, vamos analisar um indicador que, para quem já é inscrito no canal, sabe que eu gosto de verificar. E aqui já fica o meu convite para você. Se você não for inscrito, já peço que você se inscreva no canal. E esse indicador, pessoal, que é a quantidade de ativos financeiros. Com esses dados do primeiro trimestre de 2020, o HGLG possui 4 LCIs na sua carteira e 2 CRIs. LCI são letras de crédito imobiliário e os CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. E por fim, pessoal, aqui nós temos os fundos que possuem o HGLG na sua carteira. Atualmente nós temos 2 fundos, que é o Iridium Recebimentos, que é o IRDM11, e também o XPSF, que é o XP Select Fundo de Fundos. Esses 2 fundos possuem o HGLG na sua carteira e pode ser um bom indicador, pois se um gestor de fundo está investindo no HGLG e você quer investir no HGLG, pode ser um caminho para você ter uma margem de segurança. Não quer dizer
que vai garantir esse investimento, mas ele já dá uma segurança maior por ter profissionais qualificados investindo nesse fundo. Vamos acessar o relatório gerencial, que é um dos relatórios, mais importantes que os fundos divulgam, e ele é divulgado de forma mensal. O relatório gerencial que vamos acessar agora é o correspondente ao mês de abril de 2020, sendo que o mês de maio ainda não encerrou e não foi divulgado o seu relatório gerencial. Estou com o relatório aberto e ele mostra que o valor de cota do HGLG até o último dia de fechamento no mês de abril foi de R$ 173,00. E na data de gravação desse vídeo ele já está em R$ 179,00. Então vejam essa valorização que eu já expliquei para vocês. Ele possui o valor patrimonial de R$ 134,06 e o último rendimento creditado foi de 78 centavos. Mais abaixo, podem verificar como que está o status dos aluguéis do HGLG. Até fevereiro, que era antes da crise, ele estava com 100% dos seus recebimentos. A partir de março, 34% dos seus aluguéis entraram em negociação. E em abril, 17% está inadimplente, 4% foram diferidos. O que é esse diferido? O fundo postergou o seu pagamento, 52% está em negociação e somente 26% que está sem nenhum tipo de negociação. Aqui nós temos o histórico dos seus pagamentos, os aluguéis recebidos. Aqui nós temos o resumo das informações do setor de atuação dos inquilinos do HGLG e o percentual que eles representam do total de receitas do HGLG. Lembrando que aqui eles colocaram somente aqueles inquilinos que representam no mínimo 5% do total de receita. Que hoje o maior inquilino do HGLG é a Volkswagen, que representa 34,3% do total de receitas desse fundo. E em segundo vem as lojas americanas com 17,3%. Observe que somente esses dois inquilinos já representam mais de 41% de receita do fundo. Então vocês precisam ficar atentos com isso, pois se houver algum problema com esses dois inquilinos, pode ser que gere um grande impacto nos recebimentos e nos rendimentos que esse fundo paga para os seus cotistas. Aqui embaixo nós temos a composição do valor patrimonial desse fundo, sendo que possui imóveis, também caixa e ativos líquidos. Mais adiante, ele mostra as regiões onde que estão esses imóveis do fundo, sendo que ele possui imóveis tanto no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. E aqui embaixo ele lista quais ativos que estão nesses estados. Mais adiante, pessoal, nós temos aqui uma informação bastante relevante, que é a venda de um ativo imobiliário do HGLG. Tá? E aqui já fica a minha recomendação para vocês acessarem o relatório gerencial e analisarem com calma, pois a venda de um ativo imobiliário pode ser que gere uma distribuição atípica, pois eles podem fazer o que? A amortização do valor patrimonial com a venda desse ativo. Então fique atento, pois se vocês receberem um rendimento a mais, não quer dizer que aquele rendimento será constante. E fica aqui a nossa recomendação para acessar o relatório gerencial. Nós temos a composição do resultado do mês de abril. Então, pessoal, aqui nós temos a receita de locação, o histórico de pagamento, quais foram os rendimentos reais que o fundo obteve no decorrer desses meses e quais foram os valores que ele efetuou como pagamento para os seus cotistas. Por fim, lá no final do relatório gerencial, vocês podem acessar para verificar a cara dos ativos imobiliários. Para quem tem dúvidas sobre as características, como a ABL, se está alocado, onde fica o endereço, como que é esse tipo de ativo imobiliário, vocês podem acessar aqui no final do relatório gerencial e verificar isso. E é importante frisar que o HGLG, um dos motivos dele ser um dos fundos mais queridos pelos investidores, é por causa do seu portfólio diversificado. Ele possui atualmente em torno de 11 ativos imobiliários. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o seu like. Façam aqui os comentários se vocês já investem ou não no HGLG. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E nos vemos no próximo vídeo.